Agradeço também a possibilidade que me foi concedida de estar aqui hoje e tentarei não abusar do meu tempo. Por isso, como diria um querido professor que tive, vamos começar a acabar com isto. Num texto da segunda parte de O.O. de Kierkegaard, reflexivo dinamarquês da primeira metade do século XIX, denominado O Equilíbrio entre o Estético e o Ético na Formação da Personalidade, o juiz Wilhelm, que nela toma a palavra, referindo-se ao modo de vida de um indivíduo designado como A, diz o seguinte: que é então a melancolia? É a histeria do espírito. Fim de citação. E um pouco mais à frente: mas mesmo o homem em cuja vida o movimento acontece do modo mais tranquilo e pacífico e oportuno, conservará, contudo, sempre um pouco de melancolia. Mas isso tem conexão com algo de longe mais profundo, com o pecado original, e está em que nenhum homem pode tornar-se transparente para si mesmo. Pelo contrário, os homens cuja alma não conhece de toda a melancolia são aqueles cuja alma não pressente qualquer metamorfose. Pois tu supões, e de facto, como muitos médicos, que a melancolia reside no corpóreo. E o que é muito estranho é que os médicos, apesar de tudo, não a consigam remover. Só o espírito é que a pode remover, pois ela reside no espírito, e quando ele se encontra a si mesmo, então desvanecem-se todas as pequenas preocupações, as razões que para muitos, de acordo com o seu ponto de vista, evocam melancolia. Que não se consiga encontrar a si mesmo no mundo, que se tenha vindo ao mundo simultaneamente tarde e cedo demais, que não se encontre o seu lugar na vida. Pois aquele que se possui a si mesmo eternamente, ele não vem ao mundo nem cedo nem tarde demais. E aquele que se tem a si mesmo na sua validade eterna, encontra certamente o significado nessa vida. Fim de citação. Partindo deste passo da obra O.O., procurar-se-á esclarecer muito brevemente alguns dos elementos nele presentes ou implicados. Que sentido tem o acontecimento da melancolia para que Kierkegaard parece querer apontar? De que modo ela constitui uma forma de o indivíduo estar fechado à distância de si mesmo? Isto é, de que modo a melancolia é histeria do espírito? O que conduz à pergunta pelo género de doença que ela constitui. Como é que ela se pode erradicar? Como é que subjaz sempre da melancolia um resíduo, sendo ela, a um tempo, erradicável e não erradicável? Quanto ao primeiro aspecto, que é que Kierkegaard quer dizer quando fala de melancolia, note-se que o juiz Wilhelm aponta à compreensão do seu como que interlocutor, como que, pois não se trata, na realidade, de um autêntico interlocutor, por motivos que não cabe agora analisar, o erro de considerar que a melancolia reside no corpóreo. Apesar de haver vários étimos dinamarqueses que significam melancolia, Kierkegaard usa frequentemente o termo tungsind, cuja composição envolve expressamente a carga anímica do próprio fenómeno que quer designar, ou seja, a alma pesada, o lastro que carrega quem dela sofre. É também este o termo utilizado na passagem inicialmente citada. Isto poderia levar-nos a pensar que Kierkegaard teria em mente a melancolia no seu caráter mais evidente, a de quem sofre, a de quem sente assim, a de quem carrega consigo o infinito peso da existência. E na realidade também é assim. No entanto, se nos centrarmos na consideração da melancolia como algo que efetivamente se sente, de que afetivamente se sofre, não somos conduzidos a um dos pontos fulcrais do texto em questão, a saber que há uma diferença entre a melancolia como doença psicofísica e a melancolia tomada no sentido preciso para o qual o juiz chama a atenção. Ou seja, o juiz põe de parte a interpretação da melancolia como uma doença psicofísica. Não é essa a concepção sobre a qual ele se debruça, reconduzindo-a ao campo da espiritualidade do humano. Dizendo de uma forma rasteira, um comprimido não neutraliza a melancolia, note-se no sentido em questão, ainda que eventualmente haja algum sentimento de mal-estar a ela associada, e isto, mais uma vez, porque esta melancolia é um fenómeno associado ao ser espiritual que o indivíduo é. Sendo assim, importa fazer uma alusão àquilo que se entende por espírito.
Na compreensão kierkegaardiana expressa pelo pseudónimo Anticlímacos na obra A Doença para a Morte, a noção de espírito identifica aquele que o ser humano mais propriamente é, corresponde à sua natureza, para dizê-lo de algum modo, ou, como explicitamente o diz o seu autor, é o seu eu. Na algébrica formulação de Anticlímacos, o eu é uma relação que se relaciona a si própria, ou é na relação que a relação se relaciona a si própria. Esta formulação, de resto, de difícil tradução, esconde todo o nível de implicações que não cabe agora considerar. Reduzindo-o ao seu sentido mais óbvio, significa que a constituição do si próprio, como tal, consiste na relação que o si estabelece consigo mesmo e não propriamente na relação que ele imediatamente é, a relação entre o físico e o psíquico, entre a alma e o corpo, justamente. E o espírito, embora envolva o acontecimento psicofísico do humano, não se esgota nele. O ser espírito do humano tem que ver antes com o facto de o homem ser um acontecimento de sentido e não uma mera coisa psicofísica. Ora, é neste âmbito que se situam todas as considerações de Kierkegaard, de modo que ao considerar o sujeito da perspectiva meramente psicofísica se perde de vista o fundamental, o que nele há de mais radical. Por conseguinte, é no humano como acontecimento de sentido que se inscreve também a melancolia. Isto significa que a melancolia, assim entendida, sublinhe-se novamente, longe de ser uma perturbação medicável, é uma doença que inera ao espírito do humano, ao ser humano enquanto espírito. Tenha-se em mente que Kierkegaard, ou o juiz Wilhelm, para o caso não interessa, admite uma distinção entre o modo essencial de ocorrência da melancolia e o modo residual da sua permanência na vida individual. O primeiro é irradicável e o segundo não. Embora ambos digam respeito ao ser espiritual do humano, uma e a outra formas localizam-se, do ponto de vista existencial, em regimes de sentido completamente divergentes, inconciliáveis e incomunicáveis, a saber, a melancolia no seu caráter essencial, no regime de sentido histeria de espírito, no seu caráter residual, no regime de sentido da transparência. Mais uma vez, não sendo possível desenvolver aquilo que está envolvido na compreensão de regime de sentido, é fundamental explicitar-se, mesmo que muito fugidiamente, o que é que se quer dizer com a expressão. Regime de sentido designa, nomeadamente, o facto de a vida individual estar sempre dependente de um reconhecimento, habitualmente tácito, daquilo que nela está em causa, do que a cumpre e, como consequência disso, do que importa perseguir. De modo que o sujeito vive como que enquadrado, mergulhado na vida, em função de um conjunto de teses sobre o que importa e o que não importa na vida, que operam no ponto de vista, e do qual pode não ser, e de facto não costuma ser consciente. Esta é uma indicação de teor exclusivamente formal que admite uma enorme variação de conteúdos. O que importa vincar é que a vida está sempre dependente de um reconhecimento deste tipo, ainda quando, por estranho que pareça, se venha a reconhecer que o regime de sentido que se habita é inabitável, inviável, inexecutável, absurdo, tendo o indivíduo a própria vida configurada como um mundo às avessas. Ora, ainda que haja uma imensa variabilidade material, os regimes de sentido possíveis para uma vida como a nossa são limitados. A melancolia, no seu modo essencial de ocorrência, como histeria de espírito, dirá respeito ao regime de sentido estético, do eu humano, na expressão de Anticlímacos. No seu caráter residual, como acontecimento de transparência, fará parte de um regime de sentido ético-religioso, do eu teológico, também na expressão de Anticlímacos. Comece, portanto, por explicitar-se brevemente o que se entende por estético e qual o significado da melancolia inscrita neste regime. Tal como o próprio nome o indica, o regime de sentido estético está dominado pela sensação, pelo corpóreo, pelo elemento físico do humano como composto psicofísico. É esse um dos motivos pelos quais este também se pode chamar de regime de sentido imediato. Uma das características deste regime de sentido é o modo como o sujeito que nele encontra inscrita a vida existe sob o domínio da disposição. Nele, a disposição, o modo como o sujeito se sente, ou seja, o elemento estético, precisamente, configura a cada instante o seu panorama existencial, de tal modo que a forma como considera a vida, o olhar dele sobre ela, o que diz sobre a sua essência, as afirmações que profere sobre a sua natureza, estão sempre e completamente na dependência do modo como se sente, do efeito da disposição nele. A vida é boa se o sujeito se sente bem e feliz, a vida é má, é negra se está triste.
Quer dizer, a consideração que o indivíduo faz da vida ecoa sempre e fidelissimamente a disposição que em cada caso rege anonimamente a vida, pois o sujeito vive sob a sua batuta, está agarrado a ela. Ora, é exatamente isso que, no ponto de vista do juiz Wilhelm, acontece com o indivíduo designado de A. E essa é, para o próprio A, a sua situação, pelo que pode dizer num texto chamado Die Psalmata. Eu digo da minha mágoa o que os ingleses dizem da sua casa. A minha mágoa is my castle. O termo Zog, traduzido como mágoa, não é exatamente melancolia. No entanto, significa abatimento, peso anímico e corresponde ao sentimento de alma dorida, todos eles momentos característicos da melancolia. Assim sendo, para efeitos da presente análise, tomar-se-ão as afirmações de A sobre a sua mágoa como aplicáveis à melancolia, que é de resto a disposição que domina, a par da do tédio, todas as suas anotações. A melancolia é, como diz A, um castelo, o seu castelo. A imagem é muito elucidativa. Evoca o caráter de isolamento da melancolia e, na realidade, qualquer disposição que impere sobre a vida de um indivíduo, e isto sob um duplo aspecto. Em primeiro lugar, ao sugerir que o sujeito da melancolia fica amuralhado em si mesmo, a sós com a sua melancolia, por assim dizer. De facto, o sujeito da melancolia, como de qualquer outra disposição que impere sobre a vida, tem acesso à realidade imediata desta forma e não de outra, não só de modo que tudo aquilo que é visto o é sob uma lente graduada pela melancolia, mas também no sentido que o sujeito crê que é a sua melancolia que permite que ele veja a vida tal como ela realmente é. E é este último traço que abre cabimento para um segundo aspecto. A melancolia fecha o sujeito na consideração da vida para a qual supostamente lhe abre os olhos, de modo que o castelo da melancolia, além de isolar, se constitui como uma posição a partir do qual se observa, alegadamente com a maior das acuidades, todo o território da existência. Por conseguinte, a melancolia é como que fecha o indivíduo em si mesmo, por um lado, e por outro lado, é sob o seu esporiar que ele está convencido de saber a verdade acerca da própria vida, isto é, de ter uma autêntica representação do sentido da existência. Neste momento não podemos ver os motivos pelos quais é assim. Diga-se apenas, e para esclarecer algo que desde o início se tem vindo a fazer menção, que é exatamente neste caráter totalitário da melancolia que jaz o seu modo essencial de ocorrência. De acordo com o juiz Wilhelm, esta forma de ocorrência da melancolia é a histeria do espírito. A expressão remete para a situação de exterioridade do indivíduo em relação a si mesmo. Tal como se diz de uma pessoa histérica estar fora de si, também o melancólico está arredado de si próprio. Consequentemente, o melancólico, na compreensão do juiz, vive na bizarra e contraditória circunstância de estar isolado, metido em si mesmo, fechado em si próprio com a sua melancolia, amuralhado no interior dela, vivendo motivado por ela. Ela é o seu confidente íntimo e a mais fiel das amantes. E ao mesmo tempo de estar apartado de si, sem contacto com aquilo que de mais profundo há em si, isto é, com o espírito que há em si e que ele é, ainda que disso não saiba. De modo que o indivíduo melancólico, no sentido espiritual, está completamente metido na sua melancolia e simultaneamente fora de si. Está muito próximo de si mesmo, mas é, na forma de proximidade que estabelece consigo, ao mesmo tempo opaco para si mesmo. Para exprimi-lo de um outro modo, ele vive a partir do coração da melancolia, mas não vive a partir do seu próprio coração. Isto tem que ver com a eterna questão da consciência de si, que não pode ser discutida aqui. O indivíduo melancólico tem a percepção de si que é viabilizada pela sua melancolia, mas não tem, em sentido decisivo, nos termos de Kierkegaard, consciência de si, justamente porque o espírito, que ele já é em si mesmo, a tal relação psicofísica que se relaciona a si mesma, ainda não é consciente de si num sentido determinante. Por conseguinte, a disposição da melancolia pode, dada a sua profundidade, ela é, afinal, o pressentimento de uma metamorfose, encaminhar-se no sentido da determinação espiritual da existência, que, como víamos inicialmente, é, na compreensão de Kierkegaard, aquela que consiste o ser próprio do humano. Não pode, todavia, conquistar essa determinação, porque mantém o indivíduo na opacidade correspondente ao distanciamento da situação que o levaria a saber de si.
Ora, o juiz Wilhelm não diagnostica meramente a situação de A, mas refere uma outra possibilidade de se encontrar na existência. Uma possibilidade em que a melancolia assume um papel por completo secundário. A ser assim, a consideração da vida do indivíduo, ou seja, o regime de sentido em que se inscreve, deixa de estar dependente da melancolia, invadida, moldada por ela, por forma que o sujeito deixa de estar nela ancorado. Aquilo que está em causa é a constituição de um regime de sentido alternativo ao regime de sentido A, o estético. É uma consideração da vida assente no regime de sentido ético ou religioso, ou que tem o eu teológico como eixo, para usar a formulação de anticlímacos em A Doença para a Morte. O si próprio, que não só é espírito no sentido imediato, como é o indivíduo melancólico de resto, mas que adquiriu a consciência de sê-lo, que tem consciência de si como espírito, que por isso, e num sentido decisivo, caiu em si. Será apenas neste regime que o sujeito cumprirá realmente o seu destino, ao anular, no fundamental, a opacidade que é connatural à existência e ao erradicar no mesmo movimento o caráter essencial, a natureza de carraça, dir-se-ia, da melancolia, ao estabelecer uma relação de transparência de si a si mesmo. Naturalmente, isto supõe, em primeiro lugar, que a consciência só emerge no momento teológico do eu, o que não é nada claro, muito menos para o indivíduo essencialmente melancólico. Além disso, não fica explicado o modo como ocorre a transformação de um regime de sentido em outro regime de sentido, isto é, como é que o indivíduo se cura essencialmente da sua melancolia. Não podemos adentrar-nos também neste ponto, mas podemos referir que isto só é possível, nos termos de Kierkegaard, porque a consciência de si, o eu teológico, está comprometida com a transfiguração da compreensão de si do regime de sentido estético e pressupõe a referida metamorfose. A erradicação da melancolia, no sentido essencial, identifica-se com a remoção da obscuridade. Em termos formais, esta destruição da obscuridade, ou o momento teológico do eu, identifica-se com o ser-se perante Deus, com o descansar na potência que nos pôs, sendo desta categoria que, nos termos da obra de Kierkegaard, depende a constituição do si próprio como espírito. Estar-se perante Deus é, assim, o que faz do indivíduo um ser consciente de si mesmo. É essa relação que corresponde ao movimento de constituição do indivíduo como espírito, ou seja, na sua identidade. A constituição de transparência ou da relação perante Deus supõe que o indivíduo, como síntese psicofísica, é, no plano ideal, psíquico, o mesmo que é no plano real, de modo que há uma unidade, do ponto de vista do sentido, entre a idealidade da vida e a condição dela, isto é, o sujeito vive como pensa. Mas isto era justamente o que estava a impedir ao melancólico. E aqui há que introduzir mais um elemento característico da melancolia tomada na sua acessão essencial e que até agora foi deixado de lado. O melancólico, neste sentido, é aquele que tem sempre, de algum modo, a idealidade no exterior de si, e é esse o motivo pelo qual a vida dói. Dito de outro modo, para o melancólico o ideal não é alcançável, não pode ser apropriado, e essa é a tese ou uma das teses que está no pressuposto da sua consideração da vida, do seu regime de sentido. Finalmente, ainda que o regime ético-religioso seja viável, algo que fica totalmente aberto quanto à sua possibilidade, a melancolia não será, em qualquer caso, completamente erradicável, e isto devido ao pecado original, nos termos da antropologia de Kierkegaard. A melancolia é afastada para as margens da vida, para as franjas dela, mas não desaparece, podendo exercer algum tipo de influência sobre ela, porque a espécie humana inere uma falha ontológica insuperável. Ainda que não seja modularmente melancólico, o ser humano, porque não pode ser totalmente aparente para si mesmo, é algo melancólico, quer dizer, tem sempre e de algum modo a determinação ideal fora de si, não integra na perfeição, não é pura e simplesmente aquilo que pensa. Ou seja, nunca executa cabalmente a ideia que tem para a sua própria vida, ainda que seja a ideia certa ou a ideia que torna a vida viável. Neste sentido, mas note-se, apenas neste sentido, o homem é um ser intrinsecamente melancólico e, por esse motivo, sempre um pouco ambíguo ou sempre algo adoentado.